Deixem-me ver então se consigo compartilhar aqui com vocês o PowerPoint. Depois vamos falar sobre coração, artérias, essas coisinhas todas. Pôr-vos aqui também no chat ao cantinho. Conseguem ver? Já estão a ver o PowerPoint? Sim? Boa. Pronto. Então, se calhar, vamos começando. Hoje temos muita coisa para falar. Uma das coisas que eu queria falar com vocês é que realmente estas sessões, para eu vos conseguir transmitir o máximo de informação possível e que seja útil à vossa vida enquanto membros da LR, mas também enquanto pessoas que gostam de saber mais e informadas sobre todas as áreas, e no nosso caso, no meu e no vosso, especialmente na área da saúde, que é muito importante. Estas sessões tornam-se um bocadinho curtas para conseguir transmitir-vos uma mensagem que seja que tenha fio condutor e que vocês percebam, e para depois fazer as questões. Torna-se um bocadinho curta, mas vamos tentar chegar a todo o lado, está bem? É impossível sempre responder a todas as questões, mas no dia em que achem que precisam de sessões de esclarecimento de dúvidas, não só relativas aos produtos, mas à própria saúde em geral, acho que faz sentido se quiser. Tá bem? Pronto. Aqui, face ao nosso tema 2, nós vamos falar de 3. Deixem-me só aqui minimizar um bocadinho o chat para conversarmos. Depois, entretanto, já vou aqui tomando alguma atenção ao chat também. Hoje vamos falar de um tema que me é particularmente importante e a todos os portugueses também, porque as doenças do coração e dos vasos sanguíneos são muito prevalentes na nossa população. E vamos falar de 3 produtos da LR, que são eles o Aloe Vera Sivera, do extrato Ortiga, ou de Ortiga, o Super Ômega e o Reishi Plus, ou Plus, como preferirem. E o título deste PowerPoint é então: será que o coração é então o mestre da orquestra que é o nosso corpo? Antes de mais, é estranho o segundo slide de uma apresentação ser já a agradecer, mas faça todos os comentários que eu tenho ouvido sobre as apresentações, sobre mim, sobre a nossa relação de proximidade e de nos ajudarmos mutuamente, vocês com as dúvidas e com os testemunhos, e eu a tentar transmitir-vos algum do conhecimento, não é? Muito do conhecimento vocês também já o têm, é o sentido de estruturar e de perceberem um bocadinho melhor as coisas. Queria agradecer-vos porque realmente as vossas palavras para comigo têm sido sempre fantásticas. Espero corresponder também a essa expectativa e desde já deixar-me obrigado, está bem, antes de continuarmos a apresentação. E depois deixar-vos esta mensagem que acho que é essencial a todos. Que neste momento, no século XXI, realmente o conhecimento é a nossa nova arma. Já não existem as pedras e os paus, é mesmo o conhecimento. Quem tem mais conhecimento, quem domina mais áreas, no nosso caso da saúde, consegue munir-se de várias ferramentas que nos permitem melhorar enquanto profissionais, enquanto pessoas, e, neste caso, também vender alguns produtos proporcionando o bem da vida e da saúde das pessoas. Vamos lá, então. Como sabem, eu divido as minhas apresentações sempre em perguntas para percebermos qual é a sequência lógica do que estamos a falar. Então, hoje vamos dividir a nossa formação em 4 momentos. O primeiro momento será para percebermos quais são os principais fatores de risco cardiovascular e o que é isto de risco cardiovascular. O segundo momento, para perceber, ok, já sei quais são os fatores de risco, já sei o que é que potencia as doenças cardiovasculares, então quais são essas doenças cardiovasculares que eu posso potenciar com estes fatores de risco. Depois, ok, já sei os fatores de risco, já sei as doenças que posso vir a ter, como é que a LR me pode ajudar a prevenir estas doenças? E aqui vamos falar dos produtos da LR que contrariam o aumento deste risco. E depois, ao fim, uma pequena brincadeira com 3 perguntas muito simples que vocês vão todos acertar, tenho certeza absoluta.
E se não acertaram, eu digo que acertaram. Para consolidarmos conhecimento e consolidarmos aqui alguns conceitos que eu acho muito importante relativamente aos produtos. Vamos lá, então. Relativamente à primeira pergunta, nós temos inicialmente que perceber o que é isto, o que é isto de risco cardiovascular. Parece um palavrão que nós não entendemos bem, mas traduz-se única e exclusivamente pelos fatores de risco da nossa vida, algumas condições que nós possamos ter que aumentam a probabilidade de uma certa pessoa desenvolver ou agravar uma doença que esteja relacionada com o nosso coração ou os nossos vasos sanguíneos. E vocês perguntam, sim, mas nós temos vasos sanguíneos em todo o corpo. Quais é que podem estar afetados? E a minha resposta é todos. Os mais comumente afetados, os que estão mais vezes afetados, é no cérebro, criando certas doenças que já vamos falar a seguir, ou no intestino, ou nas pernas, e também podem ser os vasos do coração, claro. Portanto, qualquer pessoa que vos pergunte o que é o risco cardiovascular, são os fatores de risco que nos aumentam ou diminuem a probabilidade de termos uma doença relacionada ou com o coração ou com os vasos sanguíneos. Só isto. Relativamente a esses fatores de risco cardiovascular, então, passando à primeira pergunta, quais são estes fatores de risco que nos levam a ter doenças ou no coração ou nos vasos sanguíneos? Eu trouxe aqui os 8 principais fatores de risco cardiovascular. Começamos com o sexo masculino. Os homens têm inerentemente mais risco de ter estas doenças do coração e dos vasos, e não há como negar. Este é um fator de risco que não dá para negar. Depois, o sedentarismo, não fazermos atividade física, temos um estilo de vida sedentário, sempre sentados, sem fazer desporto, sem fazer atividade física. A atividade física não quer dizer que seja só exercício estruturado, pode ser perfeitamente, em vez de subirmos de elevador, subirmos de escadas, ir às compras e caminhar, ir a pé, voltar a pé. Isto é tudo atividade física. Portanto, os fatores de risco serão sexo masculino, sedentarismo, o grau de inflamação do nosso corpo, o tabagismo, o excesso de peso ou obesidade, que se define como o nosso IMC, que é o nosso peso sobre a nossa altura, superior a 25, e depois 3 doenças que são muito, muito comuns nos portugueses. A hipertensão, a dislipidemia, que já falámos várias vezes disto, que dislipidemia é o mesmo que dizer colesterol alto, e a diabetes mellitus. Sendo que, nestas 3 doenças, quando estas doenças estão controladas, o risco que elas acarretam para o nosso sistema cardiovascular diminui consideravelmente. Agora, ainda aqui ao chat, têm aqui 8 fatores de risco. Quantos é que destes 8 acham que nós conseguimos mudar e diminuir este fator de risco? Dos 8, quantos é que acham que nós conseguimos mudar? Ok. Estão todos mais ou menos na mesma linha de pensamento, exatamente. Estão todos mais ou menos na mesma linha de pensamento do que eu estava a dizer. Na verdade, nós não conseguimos mudar única e exclusivamente, que é o sexo masculino. Quer dizer, em termos de risco cardiovascular, isso não dá para mudar. Agora, os outros todos dão para controlar ou mudar. Como vocês podem ver aqui, todos estes 7 fatores de risco dão para controlar e mudar o risco que proporcionam. Sedentarismo, nós podemos começar a ser mais ativos e a fazer as nossas caminhadas ou exercício físico. Grau de inflamação reduz com alguns produtos LR, mas também com o tipo de alimentação e de estilo de vida que nós levamos. Tabagismo dá sempre para deixar de fumar. O excesso de peso dá sempre para perder peso. E depois, esta nota aqui destas 3 doenças, tanto a hipertensão como o colesterol alto, como a diabetes, dá para diminuir o risco se os valores estiverem controlados. Portanto, nós podemos mudar quase isto tudo, não podemos reduzir o risco a zero, mas podemos quase reduzir o risco a zero. E temos que sempre que atuar o mais brevemente possível. Posto isto, já sabem os principais 8 fatores de risco. Vou relembrar-vos: sexo masculino, sedentarismo, o grau de inflamação do nosso corpo, o tabaco, o excesso de peso, a hipertensão,
o colesterol alto e a diabetes, quais são as principais doenças que nós podemos adquirir ou sofrer se elevarmos este risco cardiovascular ao máximo. Eu só vos trouxe aqui 3 doenças, as mais comuns, também no sentido de vos capacitar em termos de saúde, e depois falamos mais especificamente e concretamente como é que podemos evitar estas doenças com os produtos LR. Portanto, subdividindo aqui as 3 principais doenças cardiovasculares, todos nós conhecemos as 3. A primeira é o que nós conhecemos como AVC, que é um acidente vascular cerebral, é isto que quer dizer a sigla AVC. Depois conhecemos o ataque cardíaco, que na gíria médica se chama infarto agudo de miocárdio, daí o EAM, e depois a DAP, que é a doença arterial periférica. Já todos vocês conviveram com alguém de que eu ando 200 metros e depois dói-me as pernas, tenho que parar um bocadinho. Isto já aconteceu, principalmente em fumadores, é muito provável. Portanto, subdividindo estas 3 doenças, a primeira, o acidente vascular cerebral, nós sabemos que os sintomas variam consoante o vaso do cérebro que está obstruído. Vocês lembram-se que eu vos disse que o risco cardiovascular são doenças que afetam ou o coração ou os vasos. Esses vasos podem estar no cérebro. E acontecem estes sintomas quando o vaso entope, digamos assim. Quando um dos vasos sanguíneos entope no nosso cérebro, dá um AVC. E pode se manifestar como? Como uma cegueira súbita de um dos olhos, uma dor de cabeça assim muito, muito, muito intensa. Não são aquelas dores de cabeça que nós temos quando trabalhamos muito, quando temos enxaqueca. É tipo, as pessoas normalmente descrevem como a pior dor de cabeça de sempre, de sempre, de sempre. Nunca tiveram uma dor de cabeça tão forte. Pode-se manifestar também como fraqueza ou paralisia de um só braço ou perna, assimetrias da face, muitas vezes as pessoas dizem que têm a boca ao lado, alterações na própria fala, as pessoas deixam de fazer sentido, não conseguem articular as palavras, ou então desmaiarem. Neste caso, é muito importante ligar o 112 prontamente. Logo que vêem estes sinais, ligar o 112, porque o tempo é muito importante. Quanto menos tempo usarmos a atuar, vamos ter mais tempo para recuperar o máximo de cérebro possível, digamos assim. Relativamente ao ataque cardíaco, os sintomas até podem ser muito inespecíficos, mas os mais comuns são estes aqui que todos nós sabemos. É a dor no peito, que tipicamente é em aperto ou pressão, e normalmente até se pode estender ao ombro ou ao braço esquerdo, a dificuldade respiratória e depois alguns sintomas inespecíficos, como alguns suores, náuseas e vômitos, ou o próprio desmaio. Neste caso, ligar o 112 também é uma prioridade. E depois, a última que eu vos falei, a doença arterial periférica, que não é nada mais, nada menos do que uma manifestação da claudicação intermitente. O que é que isto quer dizer? Este termo parece um termo muito difícil, mas não é nem mais nem menos do que uma dor intensa nos gêmeos das pernas, tipo queimbra, toda a gente já teve uma queimbra, que surge com a caminhada. Ou seja, nós caminhamos 100, 200 metros, 300 metros, o que seja, e de repente começamos a sentir assim uma dor nas pernas muito intensa que temos que parar. O que é típico nesta doença? Nós paramos e a dor desaparece. Continuamos a andar, a dor aparece outra vez. Isto é típico desta doença. É muito, muito comum em pessoas fumadoras de longa data, que fumam há imensos anos e que têm excesso de peso. Está bem? Portanto, como é que nós podemos prevenir o aparecimento destas doenças? Temos 3 formas essenciais. A alimentação saudável, onde eu permitam-me também fazer aqui uma referência ao último webinar que nós tivemos do Body Mission. Entra aqui perfeitamente. As coisas podem se associar todas. Os meus PowerPoints também surgem no sentido de perceberem que vocês podem interligá-los uns aos outros e quando estão a falar com as pessoas, tudo faz sentido em consonância, digamos assim. Depois, a atividade física, eu nunca descarto este ponto aqui porque é muito importante, e as pessoas quando começam a tomar os batidos e os suplementos veem, estou mais magro, estou mais elegante, sinto-me mais capaz fisicamente. Ou seja, as coisas surgem aqui todas emparelhadas. E depois sim, os suplementos LR, que já sabem quais são os 3 que vamos falar desta vez. Ora. Então, surge a terceira pergunta. Que produtos LR é que existem que nos permitem contrariar o aumento deste risco cardiovascular? Vamos falar essencialmente de 3.
o aloe vera civera, com o extrato de ortiga, o super ômega e o reishi plus. Relativamente ao aloe vera civera, temos 3 componentes essenciais, o aloe vera e o extrato de ortiga, e depois a vitamina C. Falando principalmente destes 2 iniciais, nós sabemos que têm um efeito muito bom no corpo, porque reduzem a própria inflamação corporal. Se vocês bem se lembram, o grau de inflamação era um dos fatores de risco cardiovascular. Portanto, ao reduzirmos a inflamação corporal, estamos a reduzir um dos fatores de risco. Aumenta a capacidade antioxidativa corporal e o aumento da capacidade antioxidativa quer dizer que não há tanta oxidação do corpo. Se não há tanta oxidação, não há tanta inflamação. Além disto, reduz também o valor de triglicerídeos, que é um dos tipos de gordura do nosso corpo, está bem? E há a redução de 3 coisas essenciais, que é aqui a glicemia em jejum, a glicose 2 horas após a refeição e a hemoglobina glicada. Alguém me sabe dizer o que é a hemoglobina glicada? A que é que corresponde esta hemoglobina glicada? Sim, é o açúcar no sangue, mas uma coisinha assim um bocadinho mais específica. Mas é açúcar no sangue, sim. Se houver aqui algum diabético, de certeza que já fez esta análise. Então, eu vou-vos explicar o que é a hemoglobina glicada. Nós sabemos que hum, temos 3 formas de medir o açúcar do nosso corpo. Se for a glicemia em jejum, o valor normal basicamente nós medimos o açúcar quando não comemos nada de manhã. O valor normal é até 126. Se for a glicémia ou a glicose ou o açúcar 2 horas após uma refeição, o valor normal é até 200. A hemoglobina glicada não é nada mais, nem nada menos do que uma média dos açúcares nos últimos 3 meses antes da análise. Portanto, é uma análise muito utilizada nos diabéticos que nos permite fazer uma estimativa da média dos açúcares dos últimos 3 meses. O que é que isto permite ver? Normalmente os diabéticos, quando chegam à minha consulta, dizem: doutor, a análise hoje está muito mal porque eu ontem comi muitos doces. E eu, ao pedir a hemoglobina glicada, a pessoa pode ter comido os doces que quiser. Mas isto vai-me dizer os últimos 3 meses. Ou seja, se a pessoa se andar a portar mal, nos últimos 3 meses aqui vai-se notar. Está bem? É só essa a diferença. Não tem em conta, assim, os excessos só de vez em quando. Vê mais a longo prazo. Está bem? Isto é só uma curiosidade para vocês ficarem um bocadinho mais conhecedores. Pronto, temos de ter cuidado aqui neste aspecto. Se houver alguma alergia a algum destes componentes previamente, nas grávidas, porque o extrato de ortiga nas grávidas aumenta as contrações do útero onde está o bebê e pode provocar um aborto, por exemplo. Portanto, nesses casos, não faz tanto sentido aqui este suplemento. Na amamentação, nos miúdos mais novos, na patologia ginecológica estabelecida, grave, e na doença renal crónica em que o rim quase já não funciona. Relativamente à vitamina C, tem imensos benefícios também na saúde dos nossos vasos sanguíneos. Reduz a degradação e a morte das células do nosso corpo, promove o normal funcionamento do interior dos vasos sanguíneos. Os nossos vasos são constituídos, é tipo um tubinho, imaginem um tubo onde passa água, um fluido, que neste caso no corpo é o sangue, e tem várias camadas. O tubo tem várias camadas. A camada mais interna do tubo, onde passa diretamente o sangue, chama-se endotélio. E a vitamina C vai proteger a camada de dentro dos vasos sanguíneos, digamos assim. Potencia também a formação de uma substância que é o colagênio, contribuindo assim para a normalidade da circulação do sangue. E reduz também, a par do aloe vera e do extrato de ortiga, a inflamação ou o stress oxidativo que eu vos falei há bocado, que potencia a insuficiência cardíaca, ou seja, contraria este efeito de insuficiência cardíaca. Em última instância, também sabemos que, principalmente a vitamina C, protege a microcirculação dos vasos que alimentam o coração, e que são as artérias coronárias. Nós sabemos que estas mini artérias que alimentam o nosso coração e que permitam que ele tenha força para contrair e mandar o sangue para o corpo todo, estão principalmente afetadas nos fumadores, porque os vasos estão mais estragados, digamos assim. Pus aqui só uma curiosidade para vocês saberem que há vários estudos chineses
e vocês sabem perfeitamente que a China é um país extremamente poluído por causa da quantidade de fábricas que tem, revelam que, perante estas taxas de poluição ambiental elevadas, a própria vitamina C é um fator protetor dos vasos sanguíneos, de modo a que consigam manter o normal funcionamento. Então, quem é que me diz qual é o resultado desta combinação? O que é que isto nos leva? O que é que isto nos pode proporcionar? Estes efeitos todos que eu estive a falar. Ninguém quer dar um palpite? Exatamente. O Ricardo Oliveira está lá muito, muito perto. Vasos e capilares limpos, exatamente. Limpa o sangue, ativa a circulação. Tudo, tudo bem. Melhora a circulação, exatamente. E melhorando a circulação e limpar os vasos, como vocês estão a dizer, e muito, muito bem, o que é que resulta assim num chavão? Se tivéssemos que resumir isso tudo em duas ou três palavras, o que é que seria? Vejam lá se concordam com o meu resumo. Será que seria isto? Exatamente, exatamente. Com mais anos de vida e com mais qualidade, exatamente. Ou seja, isto tudo vai reduzir drasticamente o risco cardiovascular, porque reduz aqueles fatores todos que eu vos falei há bocado, ou quase todos. Depois, juntando aqui o segundo suplemento da formação de hoje, o Super Ômega, ele é constituído essencialmente por ômega 3, óleos de peixe, essencialmente a cavala, a sardinha e o atum, peixes ricos em ômega também. E aqui dois palavrões que é o EPA e o DHA, não interessa saberem os nomes, não interessa nada. O que interessa é saberem os efeitos deste suplemento no nosso organismo. O primeiro e o mais importante é que tem um potencial mecanismo cardioprotetor. E daí o cérebro e o coração andarem de mãos dadas, porque nos protege imenso o coração. Está bem? Associa-se também à redução do risco e da própria gravidade das doenças cardiovasculares que eu vos falei há bocado, das três que eu vos falei há bocado. E também se associa a uma ligeira redução dos internamentos, naquelas pessoas que têm doenças mais graves e precisam de ser internadas, associa-se a uma redução dos internamentos por estas doenças que eu vos falei e da própria mortalidade associada a estas doenças. Além disso, ainda como último efeito, reduz significativamente a inflamação. Mais uma vez, todos estes suplementos reduzem a inflamação dos vasos sanguíneos e isto resulta numa melhor circulação. E ao reduzir esta inflamação vascular, reduz também a arteriosclerose. Quem é que me dá aqui uma definiçãozinha de arteriosclerose? Hoje estou um bocado chato nas perguntas. Isso, vocês... Exatamente. Digam-me aqui uma definiçãozinha de arteriosclerose. Vocês respondem bem, eu pergunto. Veias rígidas? Sim, senhor. Isso é uma consequência. A doença mental é uma consequência? Sim, senhor. É, exatamente. O stress é um fator precipitante também. Inflamação nas veias, sim. Tromboflebites são condições principalmente nas veias, exatamente. As artérias podem calcificar, sim. Colesterol alto é uma das causas, exatamente. Então, o meu resumo seria este, que é para resumir um bocadinho tudo o que vocês disseram. Para mim, a aterosclerose é única e exclusivamente a formação de placas de gordura na parede dos vasos sanguíneos. E se nós temos um tubo em que metade está coberto por gordura, imaginem que esta minha mão é gordura, o tubo vai ficar cada vez mais pequeno. E se fica cada vez mais pequeno, vai ficar tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que de repente tapa e o sangue não passa. É assim que surgem os infartos, os ataques cardíacos, os AVCs, quando um tubo fica tão, tão apertado com gordura que não passa o sangue. Daí a arteriosclerose ser um conceito tão importante. Portanto, isto pode levar à obstrução do fluxo de sangue. Neste caso do ômega 3, do super ômega, devemos evitar, já que é feito à base de óleo de peixe, se a pessoa for alérgica a algum peixe ou a algum fruto do mar, não faz sentido darmos este suplemento porque podemos provocar uma reação alérgica, não é? Depois,
ao prevenir a inflamação vascular e ao diminuir a consistência, a viscosidade do sangue, nós também temos de ter muito em atenção àqueles doentes que fazem algum tipo de medicação para tornar o sangue mais fino. Vocês já ouviram falar da aspirina, dos anticoagulantes, dessas coisinhas todas. É importante que a pessoa saiba os medicamentos que toma, porque nesse sentido, este suplemento tem que ser, ou não pode ser dado, ou tem que ser dado numa dose inferior, porque torna o sangue demasiado fino, está bem? E depois qualquer cortezito que seja, vai sangrar muito. Ora, mais uma curiosidade aqui, para vocês depois dizerem no vosso grupo de amigos. Exatamente, o Varfim também é um deles, exatamente. Ora, mais aqui uma curiosidade para vocês dizerem no vosso grupo de amigos, que eu acho sempre curioso estas coisas. Os estudos médicos mais recentes dizem que uma percentagem das pessoas com quadros depressivos apresentam níveis baixos de ômega 3. E aqui a pergunta da Raquel Araújo é muito interessante neste contexto. Ainda antes de ver esta parte amarelita aqui do slide, é engraçadíssimo como é que fez essa pergunta, porque realmente está associada a baixos níveis de ômega 3 uma maior incidência, prevalência e gravidade de quadros depressivos. Portanto, parece que há aqui uma relação entre coração e cérebro. Daí a minha imagem anterior deles andarem de mão dada, o coração e o cérebro. Passando aqui ao nosso terceiro produto LR, nós temos o Reishi Plus, que também é composto pelo extrato de Reishi e pela própria vitamina C, que já vos falei dos benefícios, mas se quiserem que eu relembro sem problema. Basicamente, reduz a inflamação dos vasos e promove o melhor funcionamento do fluxo de sangue. Em relação ao extrato de Reishi, sabemos que o Reishi tem origem num fungo do Médio Oriente e aumenta relevantemente a capacidade antioxidativa também, mais uma vez, dos componentes do nosso organismo. No Oriente é conhecido como o cogumelo da longevidade, isso vocês já sabem de certeza. Porquê? Porque potencia este envelhecimento que é tido como saudável e equilibrado e reduz aquela sensação que nos dias de hoje é tão comum, até pelo stress diário em que nós vivemos, não é? Porque nós, neste momento, somos movidos, o nosso dia-a-dia é para atingir objetivos, para estar a X horas em X sítio, estamos sempre a tentar atingir mais e mais e mais, então isso gera-nos imenso stress. E aí há sempre aquela sensação de fadiga, de cansaço, e aqui o Reishi consegue nos ajudar um bocadinho também. Além disso, estudos mais recentes ainda estão a ser investigados, também dizem que o Reishi tem um papel nos componentes ósseos do nosso organismo. Aqui só terem atenção se há alguma alergia prévia, mais uma vez, a gravidez está contraindicado, na amamentação também, nas doenças da bexiga também e na medicação anticoagulante ou antiagregante também. Isto porquê? Porque realmente o Reishi é uma substância inovadora e recente. Então, os estudos médicos que existem ainda não têm aquela longevidade no tempo que é preciso para termos ultrassegurança. Ou seja, o Reishi para já foi estudado naquelas pessoas que não têm patologias, que até são saudáveis, que querem prolongar esse envelhecimento e essa saúde o mais possível de forma equilibrada, mas o efeito a longo prazo desta substância e as condições que possam ou não limitar a sua utilização ainda estão a ser estudadas pela ciência. Não quer dizer que não se use, mas ainda estão a ser estudadas. Portanto, isto faz sentido em quem? Naquelas pessoas que são saudáveis e precisam de um boost de energia para o seu dia-a-dia e que até têm um bocadinho de excesso de peso a mais, mas ainda não têm assim nenhuma doença, para evitar o início dessas doenças, aqui faz todo sentido, está bem? E há uma grande percentagem da população nesta situação. Relativamente à vitamina C, já vos falei aqui disto tudo, posso só elencar de modo a que relembremos, reduz a degradação e a morte das células, promove o normal funcionamento do interior dos vasos sanguíneos, potencia a formação de colagênio e a normal circulação, reduz a inflamação e o stress oxidativo. Esta frase está em todos os componentes, se vocês repararem. Todos reduzem a inflamação e o stress do nosso corpo e dos nossos vasos sanguíneos e protege a microcirculação dos vasos que alimenta o coração. Só aqui, em jeito de curiosidade, digo-vos que o Reishi Plus, em termos de dosagem de vitamina C, tem
A necessidade, tem 75% da nossa necessidade diária de vitamina C. É muito, muito significativo, está bem? Porque a maioria das pessoas não ingere a vitamina C necessária diariamente, assim como a D também. Portanto, chegamos aqui ao momento interativo da nossa apresentação, em que eu vou-vos aqui abrir aqui o chat para ver o que é que vocês respondem. Não podem desiludir agora. Se vocês acertarem, pronto. Estou a fazer bem o trabalho, senão não estou. Está bem? Vamos lá então. São 3 perguntinhas fáceis. Vocês conseguem, porque sabem imenso disto, pelas respostas que me têm dado. Então, primeira pergunta. Relativamente ao aloe vera civera, do extrato de ortiga, o que é que acham que... Qual é o efeito do aloe vera no corpo? Aumenta a hemoglobina glicada, aumenta a oxidação corporal, regula o funcionamento dos vasos sanguíneos ou é saboroso, mas não tem efeito nenhum? Vou usar um tempinho. Exato. Fogo, ninguém falha. Exatamente. Ninguém falha. As próximas perguntas têm que ser mais difíceis. Exatamente. É a resposta C. Regula o funcionamento dos vasos sanguíneos. Nós sabemos que, porque é que as outras estão mal? Diminui a hemoglobina glicada. Relembro-vos, a hemoglobina glicada é a média dos açúcares dos últimos 3 meses, está bem? Não, não é influenciada por, eu no domingo comi uma refeição muito pesada, cheia de doces. Não é influenciada por isso. A hemoglobina glicada é a média dos últimos 3 meses. Diminui a oxidação ou a inflamação do nosso corpo e tem efeito no nosso organismo. Além de ser saboroso, tem efeito no nosso organismo. Portanto, vocês estão todos de parabéns. Vamos à pergunta 2. Eu já vi que faço perguntas muito fáceis. Assim não pode ser. Relativamente ao super ômega, não foi estudado o seu efeito na depressão. Está aqui um erro. É estudado e não estudo. Não foi estudado o seu efeito na depressão. Agrava a insuficiência cardíaca. É composto por óleo de peixes como o bacalhau ou parece reduzir a arteriosclerose? Houve aqui uma resposta F. Eu sei, estava só a meter consigo. Exatamente, exatamente. Muito bem. É exatamente essa. Realmente parece reduzir a aterosclerose. Como eu vos falei há bocado e muito bem, o super ômega também foi associado a quadros depressivos, ou seja, o ômega 3 em baixa concentração no organismo foi associado a quadros depressivos, portanto é importante suplementá-lo de modo a estar a níveis adequados e prevenir a depressão e outros contextos de ansiedade que podem estar associados. Não agrava a insuficiência cardíaca, pelo contrário, diminui alguns fatores de risco que podem levar a alguma patologia cardíaca e, consequentemente, ao coração deixar de funcionar bem, porque a insuficiência cardíaca é só isso, o coração deixar de funcionar como devia e não tem força suficiente. É composto por óleo de peixe, mas não só o bacalhau. Sardinha, atum e cavala, está bem? E reduzir a aterosclerose, já vimos que é verdade. Vamos aqui à última questão. E então, relativamente ao Reishi Plus, não influencia os vasos que alimentam o coração, fornece 75% da dose diária recomendada de vitamina C, não se relaciona com a morte celular, ou B e C estão corretas? Esta aqui já é mais dúvida.
esta aqui já é mais dúbia. Pelo que eu me apercebi, vocês estão entre a B ou a B e C, não é? Pois, exato. Então, esta aqui, pronto, esta aqui foi uma boa pergunta. Dividi aqui o público. As outras foram demasiado fáceis. A resposta certa é a B, porque realmente o Reishi Plus relaciona-se com a morte celular, diminui a morte celular, então relaciona-se com a morte celular. Não se relaciona, é como eu dizer, não tem nada a ver com a morte celular, não influencia. E a verdade é que influencia, reduz a morte celular e potencia o normal funcionamento das células, portanto, reduz a morte celular. Portanto, a que está correta é mesmo a B, fornece 75% de dose diária e recomendada de vitamina C. Acontece, então. Mas pronto, esta aqui já deu um bocadinho mais para discussão. As outras foram demasiado fáceis. Não pode ser assim nas próximas apresentações. Sim, aqui o Pedro estava a dizer que a patologia prostática é uma contraindicação que é aos primeiros suplementos. Sim, e é verdade, porque normalmente as substâncias que potenciam tanto o cancro da próstata como a hiperplasia benigna da próstata, que dá aqueles sintomas todos de vão muitas vezes à casa de banho, às vezes com algum ardor, o jato de urina fraco, etc., pode ser potenciado por estes suplementos. A questão é que a patologia da próstata não é assim tão frequente, daí não ter muito impacto nesta parte. Ora, então, deixa-me aqui abrir o vosso chat. E pronto. Termino a apresentação como comecei, porque realmente o conhecimento é uma arma muito poderosa. Não sei se vocês repararam, mas antes de falarmos dos suplementos, eu tentei dar-vos um bocadinho as bases da parte cardiovascular, porque eu acho que é muito importante nós percebermos, antes de falarmos dos suplementos, onde é que eles podem atuar e em que situações é que fazem sentido. E eu entendo muito dos suplementos da LER não como não só como uma perspectiva curativa, mas acho que fazem muito sentido e até me arriscaria a dizer muito mais sentido numa perspectiva futurista de prevenção, porque a medicina está cada vez mais a evoluir para um sentido de prevenir a doença e não só atuar quando ela já apareceu, percebem? Porque há muitas doenças que só tratamento cirúrgico ou mesmo tratamento com certos medicamentos, antibióticos, outros fármacos mais fortes que conseguem curar. Portanto, aqui a nossa missão, a minha missão para com vocês e a vossa, também acaba por ser um bocadinho essa com as pessoas com quem falo e que ajudam, é mesmo prevenir este tipo de patologia. Não sei se concordam comigo, podem também partilhar alguns feedbacks que tenham, mas acho que sim, que esta parte é o futuro da medicina. O futuro da medicina está a evoluir no sentido de prevenção e não só, claro, quem tem as doenças tem que ser tratado, mas no sentido de prevenir, porque quem tem doença vai ter sempre alguma diminuição da qualidade de vida. E o que nós queremos aqui é que evite a doença. E acho que nesse sentido, hum, acho que faz muito sentido. E vocês notam-se que são pessoas dedicadas e que gostam de perceber as coisas, portanto, tenho todo o prazer em explicar-vos o que vocês acharem que faz sentido. Está bem?